vamos a Brasília. A CGU aponta sobrepreço de cerca de 3 milhões de reais em máquinas compradas com o uso da verba do orçamento secreto. Repórter Paola Cuenca tem os detalhes da notícia. Agora é uma estatal envolvida nessa denúncia. Paola, quais os detalhes da informação? Exatamente, a estatal que está envolvida, na verdade, é uma autarquia, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. A CGU, a Controladoria Geral da União, analisou diversos contratos feitos para aquisição de pás carregadeiras, de tratores, de outros equipamentos que poderiam ser utilizados, por exemplo, no trabalho de manutenção de asfalto ali das regiões onde são atendidas pela Codevasf. De acordo com esse relatório da CGU, houve uma compra desses equipamentos com preços acima da média registrada no mercado. Um preço acima de 10%, que pareceria pouco, mas ainda assim, como você já mencionou, Adriana, indica um gasto a mais para o governo na utilização dessas emendas de relator de cerca de 3 milhões e 300 mil reais. Então, é bastante dinheiro nesse gasto a mais feito pelo governo. Inclusive, o relatório da CGU indica que esses contratos feitos eles sejam repactuados ou então que sejam exigidos de volta esses valores que foram pagos acima do preço da média de mercado. Mas ainda essa auditoria feita pela CGU indica que não houve qualquer tipo de estudo que comprovasse a necessidade de uma realização de obra, por exemplo, uma obra asfáltica ou então a aquisição desses equipamentos para que justificasse, inclusive, esses gastos feitos pela Codevasf por meio das emendas parlamentares, o que pode indicar, inclusive, uma conveniência política na aquisição desses recursos públicos para, então, fazer a aquisição desses maquinários. Cabe a gente destacar que, de todos esses contratos feitos, esse gasto a mais, ele representa somente 1%, já que os contratos foram de 330 milhões. Mas, ainda assim, é recurso público que poderia ter sido economizado e utilizado para outra finalidade. Com certeza, não é? Vamos aguardar os desdobramentos. Valeu, Paola Cuenca. Diogo Schelp, mais um assunto para ser investigado em Brasília, Diogo. Sim, essa questão do orçamento secreto é uma grande mancha aí nesse governo, porque, afinal das contas, o que se criou ali foi uma espécie de mensalão institucionalizado. Por quê? Porque o mensalão foi aquele recurso ilegal utilizado no governo Lula para comprar apoio no Congresso, né, de forma completamente irregular, um chamado mensalão, né, um dinheiro que era pago ali mensalmente para que se votasse a favor do governo. O orçamento secreto ele faz isso de maneira institucionalizada, porque garante que os recursos públicos sejam direcionados conforme interesses de alguns parlamentares escolhidos a dedo. Não é aquela emenda parlamentar convencional que é equânime, que garante uma distribuição equânime, que os parlamentares possam distribuir igualmente, de forma equânime, esses recursos. E aí, quando se vê que há um sobrepreço na utilização desses recursos, fica ainda mais claro porque que isso é imoral, além de ilegal. Então, de qualquer forma, o que se pretende aí, o que se deve fazer é investigar isso, sim, a fundo e saber quem foram os privilegiados por esse tipo de faturamento. Um minutinho. Sobrepreço de superfaturamento precisa ser investigada rapidamente e isso precisa vir a público com todos os detalhes. Quem ofereceu o sobrepreço, de onde partiu essa iniciativa, foi de fora do governo para dentro, como eu disse agora há pouco, ou foi algum funcionário público que ofereceu isso para tentar levar uma vantagem indevida? Isso precisa vir a público porque, óbvio, que a oposição insiste em jogar a culpa sempre no colo do governo federal, do presidente da República, inclusive esse apelidinho aí de orçamento secreto, que o Congresso já disse com todas as letras que não é secreto, precisa ser esclarecido que isso foi uma manobra do Congresso, foi votado. Isso é decidido no Congresso pelos parlamentares que representam o eleitor, estão lá representando a população. Então, justiça seja feita, se há algo irregular, que isso seja corrigido no poder que impetrou essa nova forma de distribuição de verbas, que foi o Poder Legislativo.